E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos começar um quadro chamado o Marketing por Trás do Álbum. O objetivo desse quadro é muito simples, a gente vai analisar as estratégias utilizadas pelos artistas para promover os seus determinados trabalhos. Porém, a gente vai analisar também de uma forma mais semiótica os símbolos, signos que foram usados durante essas promoções para fazer com que nós criássemos também uma determinada afeição ou que, enfim, virasse na nossa cabeça algo que instantaneamente a gente correlaciona aquele artista por conta desse marketing muito bem feito, tá? Pra gente poder fazer essa análise, eu resolvi escolher álbuns que, assim, têm uma determinada consistência que, de fato, fez muita diferença no mercado como uma espécie de marco zero para esses determinados artistas. E para poder começar aqui hoje, eu resolvi escolher o disco In The Zone da Britney, porque é o quarto álbum de estúdio dela e é oficialmente a era que transformou Britney Spears nessa Britney que até hoje a gente testemunha nas suas músicas, porque desde quando ela amadureceu nesse álbum, após isso ela basicamente fez somente o que este álbum propôs ali, ok? Então bora começar essa análise porque tem muita coisa legal pra gente falar aí hoje. Mas antes, não posso esquecer, né? Se você não é inscrito aqui no canal, tá esperando o quê? Já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, assim como entretenimento, e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas lá inspiradas pela nossa querida Britney Spears e suas eras musicais. Se por acaso você quiser adquirir uma para você, clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo. Você vai ser redirecionado, vai conferir todas as estampas e eu tenho certeza que você vai amar. Baby, can't you see I'm calling? Bom, o álbum In The Zone da Britney é um disco muito interessante. Ele foi lançado no ano de 2003 e ele tinha uma proposta clara: amadurecer aquela artista de uma vez por todas. O objetivo de In The Zone era óbvio: consagrar o auge da evolução artística de Britney Spears e principalmente gerar essa percepção de que aquele momento era de fato a prova que Britney era muito mais do que somente um produto musical. A credibilidade artística da Britney sempre foi muito questionada nos seus 3 primeiros álbuns. Ela era o tempo todo chamada de produto e ela de fato era um produto. As gravadoras tinham ali uma força muito grande em cima do repertório, da imagem, do visual, de tudo. E o In The Zone buscou tirar um pouco dessas discussões aí de foco e colocar mais verdade no produto deles. É como se basicamente eles tivessem que dizer: olha, a gente realmente é bom porque a gente oferece isso. Mesmo que isso daqui tenha sido falado, a gente ainda representa isso. O álbum marca, assim, o afastamento do som e imagem pop chiclete anterior endossado pela Britney, incorporando uma abordagem mais madura e experimental no aspecto da música. Na percepção do público que consome pop, isso é visto como um grande acontecimento, pois a maioria dos artistas se recusa a arriscar dessa forma a sua imagem. A primeira coisa que foi super interessante que eles fizeram no aspecto da estruturação musical do álbum In The Zone foi olhar os gêneros que poderiam acrescentar esse nível de, vamos dizer assim, certeza de que Britney merecia ter mais reconhecimento como artista. Assim, eles focam em gêneros que são um pouco contra a cultura, como por exemplo o R&B, que nunca era colocado ali ao lado de uma artista pop chiclete, assim como também a música eletrônica mais experimental, assim como também o uso de instrumentos mais orgânicos e menos sintetizados e, claro, narrativas que abordavam coisas da maturidade pessoal daquela faixa etária que a Britney tava, como romance, sexo e autoentendimento. O objetivo era mostrar versatilidade, assim como também adaptabilidade, uma forma muito perspicaz de fazer com que aquele produto que eles estavam promovendo ali fosse levado mais a sério. Porém, antes de eu trazer alguns exemplos aqui para vocês
sobre esses determinados detalhes que eu acabei de citar, eu acho que a gente tem que fazer uma análise sobre a imagem da Britney, porque o som do álbum foi muito representado na imagem dela. O objetivo de apresentar uma imagem mais madura e adulta de Britney Spears estava em foco. Eles começaram essa transição para uma fase mais inteligente da personalidade que ela tinha no álbum anterior ainda, o disco Britney, mas só que dessa vez eles queriam que ela parecesse mais sofisticada e sensual, aumentando também a sua proporção de público, saindo um pouco dos adolescentes e também atingindo um público um pouco mais adulto. A gente sabe que a imagem de Girl Next Door da Britney do começo da carreira era uma imagem que foi amplamente copiada pela mídia porque ela era muito eficaz. Só que além da mídia, também o público se encontrava muito dentro daquilo ali. Então nós percebemos que o próprio comportamento do público começou a gerar pessoas com personalidade de Girl Next Door. Só que não dá pra ser uma Girl Next Door pra sempre. Então, naquele determinado ponto da carreira da Britney, eles precisavam mostrar que ela era mais do que somente aquela personalidade que todo mundo achava que ela era, ou melhor dizendo, eles precisavam tirar ela daquela caixa de imagem criada na cabeça das pessoas. O grande foco era destacar a personalidade de mulher confiante, experiente e principalmente autônoma. Uma das primeiras estratégias em prática, vamos dizer assim, que o In The Zone teve para esse tipo de narrativa começar a fazer sentido foi em um especial que o TRL fez chamado First Listen to In The Zone. Ele aconteceu no Sparking New Summer Music Week e nele nós testemunhamos a Britney no estúdio apresentando o álbum. Hi, this is Britney Spears and you're watching Spanking New Summer Music Week on TRL. That's right, today Britney takes TRL into the studio to hear her latest and greatest. Além do visual dela mais sexy, aparentemente ali está na nossa cara, também uma das primeiras percepções que nós temos dessa ideia de autonomia foi a mudança de cor do cabelo da Britney. Ela estava morena. E para os fãs, desde sempre, o fato da Britney pintar o cabelo de uma cor escura mostrava que ela estava tomando decisões próprias. E isso daí ficou marcado sempre na gente, mas também virou uma espécie de gatilho em muitos fãs, porque muitos diziam que quando ela estava mal, ela fazia isso de pintar o cabelo. Tanto que em diversas outras épocas da carreira dela, principalmente aí dentro da tutela, a gente viu a Britney ficando morena em alguns momentos que ela estava meio que em crise com a sua equipe. Então, se a gente eliminar essa parcela de percepção que nós adquirimos no futuro e focar naquela ideia do que o In The Zone estava fazendo, né? A gente sim vai perceber essa autonomia muito em ênfase, porque mudar a cor do cabelo, que é uma coisa muito pessoal, né, de cada um, e afeta também a imagem do artista, para alguém como Britney Spears, que naquela época era referência, né? Isso é um passo muito forte. E o próprio fato dela usar um tom mais escuro, né, para o tom mais castanho, também é um caminho bem oposto, porque o loiro para o castanho é luz e trevas. Só que essa ambiguidade não ficou apenas nos cabelos de Britney. Eles também colocaram um look nela que chamava muito a atenção por esses mesmos tipos de detalhes. Só que antes da gente analisar o look, vamos analisar o que Britney fez neste especial do TRL, que foi bem curtinho, gente, 5 minutos, mas foi um grande marco para o começo da fase do In The Zone. A própria Britney é a pessoa que conduz o apresentador até os lugares dentro do estúdio. Ela conta a sua experiência, ela se põe como dominadora o tempo todo, sem citar pessoas envolvidas no projeto, além dela mesma, e isso cria uma sensação de controle que tanto eles queriam fazer com que o público adquirisse de percepção e também aquecesse em relação à percepção que eles iam ter do projeto In The Zone. O primeiro grande
grande ápice é ela tocando a música Every Time no piano, mostrando a sua parte criativa e íntima para o apresentador. Porém, ela também faz um review álbum a álbum com suas percepções e ela vai falando sobre ser controlada e agora não estar sendo mais. Isso gera ainda mais a percepção de autonomia naquele determinado momento. Então ficou claríssimo para todo mundo, já nesse determinado ponto, as intenções da equipe da Britney em trabalhar essa imagem dela para que nós testemunhássemos essa outra Britney que estava surgindo naquele momento. Porém, eu falei agora mesmo do look da Britney e esse look merece uma análise só dele. O look é semioticamente preciso e mostra as intenções para a nova era. A Britney apostou em um jeans como um símbolo de casualidade e autenticidade. O jeans é um símbolo clássico que mostra também um lado despretensioso da pessoa que o utiliza. É frequentemente associado a uma estética descontraída e também acessível, algo que a equipe queria manter, ainda assim, na imagem da Britney. Porém, eles também apostam em certas cores mais naturais, como o azul e o índico, que evocam uma sensação também de familiaridade. Porém, os tons pastel na parte de cima do look também chamam muito a atenção porque representam feminilidade e suavidade. Nesse caso, os tons pastel são frequentemente associados a esse tipo de proposta. Porém, nesse caso, o toque de elegância foi para fazer com que o casual ganhasse também mais maturidade no aspecto da aparência. A escolha também de mostrar os braços é interpretada como uma forma de confiança e autoestima. Afinal de contas, a Britney ainda estava no seu auge. E a Britney ficou repetindo essa escolha estética de looks em diversos momentos, onde ela alternava com paletas de cores que faziam sentido a isso que a gente acabou de dizer, ainda que retratavam essa questão de autonomia e autenticidade, mas sem perder aquela vibe Britney criada na nossa mente. Vamos falar um pouco agora dos singles do álbum, porque cada single teve uma proposta só dele de acontecer como aconteceu. Vamos começar com Me Against the Music, que foi o lead do projeto e que é uma música bem diferente de tudo que a gente já havia ouvido como primeiras músicas de trabalho da Britney até aquele determinado momento, mas também tinha uma colaboração com uma das artistas mais importantes do mundo da música, que era a Madonna. Então vamos dizer que assim, escolher essa música como primeiro single tem muitos objetivos. A colaboração com a icônica Madonna foi uma escolha muito estratégica para atrair uma atenção maior na mídia naquele momento. Isso também ajudou a aumentar o público da Britney para uma faixa etária um pouco mais velha, que era algo que ela queria fazer com In The Zone, mas também aumentar a expectativa em torno desse novo álbum e do novo som que ela ia fazer. A Madonna era uma figura influente na música pop naquele momento e uma parceria entre as duas artistas criou um impacto muito significativo na mídia. Inclusive, por mais que a faixa não seja um grande sucesso comercial como outras músicas que ela lançou, o clipe virou um marco zero para colaborações femininas na indústria do pop, estabelecendo uma percepção do que o público estaria esperando de futuras colaborações entre A-lists femininas e principalmente dentro do nicho do pop. Só que não somente isso, cada detalhe do videoclipe também foi pensado para ser muito efetivo e maximizar ainda mais essa proposta. Então também eles usaram uma semiótica muito bem pensada em cada um dos detalhes. A coreografia é a primeira de todas que precisamos analisar. Ela é altamente simbólica. Os movimentos de dança representam uma conversa física entre as duas artistas, destacando a sensualidade e também a conexão entre elas. O figurino é crucial na semiótica desse videoclipe. As roupas usadas por Britney e Madonna expressam suas individualidades também naquela percepção do mundo. Enquanto a escolha de roupas sensuais sugere uma estética provocante e poderosa, no caso de Madonna, a gente percebe ela como uma líder, algo que ela sempre foi no movimento do pop.
O quase beijo também no fim do clipe serviu para alimentar o imaginário dos fãs. E podemos dizer que assim, esse quase beijo também foi muito interessante, levando em consideração que ele veio depois do icônico beijo da Britney com a Madonna no VMA de 2003. Elas já tinham uma discussão sobre isso, então elas novamente voltam para os holofotes por conta desse movimento novamente que havia acontecido alguns meses antes. A sonora também da música é muito interessante, a gente tem que olhar um pouco mais para ela profundamente. Essa música apresenta um elemento pop com cordas, R&B e dance. Isso refletiu muito na questão mais madura e diversificada que ela queria endossar naquele momento. A gente sabe, quanto menos eletrônico e mais parecer que a música é autêntica e original e com instrumentos de verdade, ou melhor dizendo, mais humanizada, mais as pessoas vão adquirir essa percepção de que Britney estava mais viva do que nunca. Ela também estava saindo de uma fase teen pop e queria lançar uma música que se afastasse dessa ideia pressuposta do que seria um primeiro single de Britney Spears. Então, Me Against the Music cumpriu muito bem esse papel. A colaboração entre as duas foi muito eficaz. Além do videoclipe ter se tornado um marco na cultura pop, que continua reverberando em gerações seguintes, o lançamento internacional desse single com essas duas estrelas gerou vendas altíssimas e um sucesso global do álbum a longo prazo também. O segundo single do álbum, que é Toxic, também tem uma questão muito dele. Por quê? Diferente de Me Against the Music, Toxic mostra um outro lado ainda mais diferente de Britney Spears, algo que nós não estávamos esperando. E para as pessoas que normalmente consomem singles, né, foi muito surpreso levar já no comecinho de 2004, né, porque a música foi lançada em janeiro, aquele single da Britney começando a ganhar popularidade no rádio, né? Afinal de contas, o In The Zone tinha sido lançado há apenas 2 meses e as pessoas ainda estavam ouvindo o álbum, se adaptando à nova Britney, entendendo todo aquele movimento. A decisão de lançar Toxic como segundo single foi muito clara: continuar a estabelecer uma imagem específica para esse álbum e também uma necessidade de continuar a manter o interesse do público no multigênero da obra. Se a gente coloca essa música do lado de Me Against the Music, a gente percebe que ela é muito mais eletrônica do que Me Against the Music, certo? Porém, existem certos pontos na canção que ainda mostram uma diversidade muito grande, criativa, assim também como na própria expressão de Britney Spears em questão de letra e afins, para fazer essa música um ponto sul, se Me Against the Music foi um norte no álbum. O videoclipe é frequentemente citado como um dos mais icônicos de todos os tempos, assim como o mais icônico da carreira de Britney. Lançá-lo naquele determinado momento permitiu que o elemento visual causasse um forte impacto e contribuiu ainda mais para o sucesso geral da música. A expectativa construída pelo single principal, que foi Me Against the Music, acabou preparando um terreno para uma sequência ainda mais deslumbrante e memorável, tanto que Toxic ganhou o Grammy de melhor gravação dance em 2005. Também essa música é vista como a contínua reinvenção da imagem de Britney. A música, com seu tom mais maduro e experimental, solidificou ainda mais o seu status de ícone pop, explorando novos territórios em música e imagem. Porém, como em Me Against the Music a gente testemunhou o jeans de cintura baixa, né? A gente testemunhou ali a parte de cima em tons mais pastel. Para a promoção de Toxic, a gente vai perceber a Britney ainda focando nas calças de cintura baixa, mas para essa música adquirindo um detalhe muito crucial que poucos prestaram atenção: o uso dos espartilhos. O espartilho é tradicionalmente associado à feminilidade e tem sido frequentemente também associado a padrões de belezas restritivos. No entanto, durante a era In The Zone, a Britney queria expressar também uma forma de libertação sexual e empoderamento. Sendo assim, para aquela segunda música, combinado com as calças que ela já estava utilizando também, ela criou uma fusão de elementos tradicionalmente femininos versus
menos masculino, desafiando normas de gênero e enfatizando o empoderamento através da autoexpressão das suas próprias peças de vestimenta. E a gente percebe que a promoção de Toxic teve isso muito bem marcado, tanto que nós vimos performances dela em alguns prêmios, assim como nós percebemos ela ali na Ellen, ela tá o tempo todo utilizando espartilhos. Bom, Everytime foi o terceiro e último single do álbum, se nós colocarmos entre aspas, porque a música Outrageous não teve uma promoção por conta do joelho da Britney ter estragado no meio do caminho durante as gravações do clipe, né? Então vamos colocar Everytime como o último ponto da nossa análise. Essa música é um contraste absoluto das outras duas músicas anteriormente lançadas por ela. Ela mostra de fato o lado mais vulnerável e emocional de Britney, um formato em balada, com letras mais viscerais que permitiram uma experiência musical mais diversificada dentro do contexto do In The Zone, demonstrando principalmente vulnerabilidade naquele novo personagem que Britney estava se provando. Everytime serviu para fazer com que a Britney fosse ouvida por um público mais adulto. E aqui a gente percebe muito o impacto da Madonna no aspecto do primeiro single, né? Everytime não funcionaria nesse álbum como single, gente, se antes a Britney não tivesse atraído uma audiência mais velha, tá? Provavelmente eles teriam lançado uma faixa muito mais dançante para o álbum naquele determinado momento, se ela não tivesse conseguido puxar esse povo para consumir o trabalho dela. Então veja aí ainda mais o reflexo dessa construção do primeiro e segundo single reverberando no terceiro. A letra introspectiva e comovente, juntamente com a entrega emocional dela na canção, tornaram a música Everytime compreensível para muitos ouvintes. Os temas de remorso e vulnerabilidade acrescentam profundidade também à obra, proporcionando uma conexão ainda mais pessoal com o público. Quando ela lançou Everytime como terceiro single, ela e a sua equipe tiveram o objetivo de mostrar esse alcance artístico e maturidade. A música demonstrou a sua capacidade de transmitir tudo isso, além, claro, de mostrar que Britney era a pessoa por trás da própria composição e produção da música, como vimos lá no especial do TRL já na prévia. Só que a Britney também mudou um pouco, esteticamente falando, a imagem dela para promover Everytime, principalmente focando nos vestidos. Britney usou durante toda essa fase um vestido branco, algo que é muito interessante hoje em dia quando analisamos essa música após o lançamento do livro dela, mas também para aquele determinado momento mostrava inocência, pureza e principalmente simplicidade. No contexto da música Everytime, o vestido branco significa desejo de um novo começo, de uma espécie de lousa em branco, aliando-se aos temas de remorso que ela tem na música, além de reflexão pessoal. Como ela era muito provocante nas outras músicas, ver ela nesse outro momento, mais uma vez mostrou a qualidade do disco In The Zone, provando que ele era multifacetado, né, e que ele era muito efetivo em tudo que ele se propunha a oferecer para o público. Por que na Onyx Hotel a gente testemunhou todos esses universos juntos? A resposta é muito simples, porque a turnê é o ponto final de todo esse processo. É exatamente por isso que a gente viu a Britney principalmente morena nessa fase musical, né? O efeito da autonomia batia muito nessa porta que eles queriam provar pra gente. E essa turnê Onyx Hotel, por mais que a Britney deteste essa turnê, serviu para provar tudo isso que nós vimos na construção do In The Zone e que fez com que a imagem dela dessa fase musical se tornasse referência em tudo relacionado a Britney, principalmente pós a era In The Zone. Tá? Comenta aqui a sua opinião sobre isso tudo que eu quero saber o que você tem pra me dizer. Fechado? Beijo, até o próximo vídeo ou live nossa. Aí, tchau!